informação, é importante que vocês façam essa leitura, que o bem intermediário, ele paga 1% sobre o faturamento, 1,3% sobre o faturamento para o EA e 1% para a FTI. Isso é sobre o faturamento. Quando se trata de bens finais, ele tem duas classificações. O que tem 100% e o que tem só 55%. O que tem 100%, ele paga 10% do crédito estímulo dele e 1% de FTI. Quando ele é normal 55%, ele além do FTI da UEA, que nesse caso é 1,5% sobre o que ele deixa de recolher, e o FTI não é mais sobre o faturamento, é sobre a aquisição de insumo. Todas as páginas são assim. Aqui não tem inclusão, vai ter um ícone para salvar. Se você não fizer isso, ele simplesmente passa para outra página e você não tem guardado os dados que você inseriu na tela anterior. No programa de produção, eu deixei com você, eu mandei para vocês umas planilhas de onde deveria ser a título de treinamento. Os encargos sociais que a gente discutiu ontem, eles são... Isso aqui eu disponibilizei no grupo, tá? Para a mão de obra direta, ele é de 110%, tá? Depois vocês corrijam. E a indireta, 72%. E aqui tem a distribuição dos encargos. É na mão de obra, plano de mão de obra. Eu mandei para vocês no e-mail, aí eu mandei no e-mail agora, e aí... Mas ele também vai, o César também vai mandar para o e-mail de vocês esse material que eu estou trabalhando hoje, tá? Eu estou indo passo a passo em cada página do projeto, que é para quem perdeu alguma coisa ontem, não conseguiu acompanhar, hoje a gente vai ver até o final, onde a gente tem que anexar os documentos que seguem junto com o projeto, tá? Aqui no programa de produção, eu enviei para vocês o quadro de custo, só que, olha, vocês notaram que o projeto da CEPLAN, ele não precisa apresentar competitividade com o produto similar. Mas vocês vão precisar dessa primeira aba que eu criei quando forem fazer algum projeto de legislação estadual que você tem que prever a venda para fora do estado em algum percentual. Eles não estimam esse percentual, é o empresário que determina para atender as condições de aprovação do projeto e concessão do benefício, tá? Então, esse programa de produção que está aqui, nada mais é do que a transposição do que nós temos aqui para aquele quadro. Aqui eu não simplesmente coloquei para aparecer os itens e demonstrar que ao colocar a produção e o faturamento, esse quadro aqui, o preço de venda vezes a produção, ele vai te trazer o valor de faturamento. A necessidade de mão de obra, não, máquinas e equipamento. Vejam, na máquina e equipamento, o que foi que eu expliquei? Máquina e equipamento é para cada etapa do processo produtivo. O nosso produto é cera. Neste caso, eu fui no site da SUFRAMA, identifiquei a legislação e conferi quais são os processos as etapas que ele exige. Então, o que ele exige? Formulação, preparação das matérias-primas, pesagem, mistura e medição do pH. O envasamento, quando aplicável, e a extrusão, isso quer dizer que se eu não tiver no meu processo produtivo esses dois, não vai ter problema nenhum. Então, conhecendo o processo produtivo, eu coloquei a balança, balde de dosagem, bancada de inspeção, bancada de trabalho, embaladora, empilhadeira, envasadora, misturador, tanque de descanso, viscosímetro. Como ele pede também no processo produtivo que seja medido o pH, eu teria que incluir aqui um pH meter, que é um instrumento, um dispositivo que mede o pH das misturas. Isso, o PPB que me orienta, e quem me fornece essa informação é o empresário. Se por acaso
fazendo as etapas do PPB, você notar que não existe um equipamento para aquela etapa, você tem que questionar. E essa etapa aqui, vocês fazem de que forma? Qual é o equipamento que vocês usam? No enquadramento, ele pede que a gente escolha qual é o produto, porque eu posso ter mais de um produto em um projeto. Ou seja, é um estudo de viabilidade com vários produtos, ou seja, vários projetos. Cada produto pressupõe uma elaboração distinta. Então, é um estudo de viabilidade com dois ou mais projetos. Essa parte do enquadramento legal, ele já nos informa, de acordo com o decreto que regulamentou a lei, que é a lei dos incentivos do Estado. Aqui na tecnologia, como é mistura e está vinculado ao equipamento, normalmente é do grupo empresarial. E a origem, depende do grupo, ele é local, ele é nacional, vamos colocar local. Isso pressupõe que eu não vou pagar royalty, tá? No caso de empresa com grupo estrangeiro, as matrizes dessas empresas, elas não dispensam o royalty, que é uma forma de transferência de lucro, porque o Brasil hoje não permite mais a transferência de lucro. E o royalty é permitido até 5% da receita líquida da empresa. E neste caso, nós vimos que a portaria interministerial número 103 desse nosso produto. Aí ele pergunta assim, quantas etapas eu tenho? 2 são optativas, então a gente coloca só 7. Só que, ao colocar esses 7 aqui, as 7 etapas, essa página não vai salvar enquanto eu não tiver pelo menos 7 etapas descritas aqui. Então nós falamos ontem que a etapa 1 seria o recebimento. Aí descrever o recebimento, recepção dos insumos, conferindo a ordem de compra, checando visualmente as embalagens ou qualquer outro tipo de operação que seja feita para que a matéria-prima seja recebida e dado o ok para o material ficar. O local, ele dá algumas opções, porque eu posso terceirizar parte do meu processo produtivo, tá? Isso aí, tanto a SUFRAMA quanto a CEPLAN, eles checam no PPB, tá? Na portaria interministerial. Se a portaria determina que todas as etapas têm que ser dentro da empresa, tu não pode terceirizar. Tem algumas portarias que você pode terceirizar na Zona Franca e outras, além da Zona Franca, pode terceirizar no resto do país. E neste caso, ó, para cada etapa que eu vou fazer, eu tenho que vincular o meu equipamento. E também quantas pessoas eu vou utilizar em cada etapa. Eu não vou salvar, eu vou passar para a próxima página, porque essa etapa aí vocês já devem ter superado ontem. Quando não tem PPB, você bota que não tem, vai ter decreto, você... Na verdade, quando não tem PPB, você não vai conseguir apresentar o projeto para a SUFRAMA, mas o Estado, ele não tem esse problema. Você coloca que não tem e a Cefaz e a CEPLAN, ela vai te fiscalizar pelo que você colocou na descrição do teu processo produtivo básico. Essa tela dos insumos, lembrando, os insumos quem fornece é a empresa. Mas eu também forneci um quadro. No final do quadro, eu deixei dessa forma aqui, só para transferir os valores que estavam lá, para facilitar a nossa vida, porque vai ser da mesma forma. Por que eu fiz aquele quadro no Excel? Porque a CEPLAN, ela pede os valores totais, mas ela exige que você anexe esse quadro lá nos documentos que devem seguir junto com o projeto. Então, eu faço os 3 quadros e abaixo
coloco no modelo, porque aí o meu pessoal só faz transpor, só faz digitar os valores que estão no último quadro. Esse aqui. Deixa eu explicar também como funciona. Ó, esses cálculos que estão aqui do lado, eu estou querendo saber qual é o custo unitário da minha matéria-prima. Então, eu estou pegando o valor total das matérias do meu quadro de insumo e dividindo pela quantidade. Aí eu encontro o valor unitário. Isso é importante porque se o faturamento unitário, ou seja, o preço unitário do produto, for acima de 60% disso aí, o teu projeto vai dar prejuízo. A média que a gente trabalha é entre 45% e 55% do faturamento para a matéria-prima. Tá? Ou então o cidadão diz bem assim, olha, minha matéria-prima é 20% do meu faturamento, então ele tem um produto muito bom, não tem concorrente, ele põe o preço que ele quer. Aí ele tem que apresentar para a gente faz uma pequena pesquisa na internet para ver o preço de venda desse produto. Porque eu sempre digo para o pessoal, papel aceita tudo, mas se o analista for crítico, ele devolve o teu projeto porque está errado. Sem exceção é 60%? Não, eu estou dizendo que varia entre 45%, o quê? Sem exceção. Você disse que 60% dava prejuízo. Prejuízo. Não, depende. Nós estamos falando de projeto de implantação. O projeto de diversificação, onde já tem investimento, tem uma série de coisas, tu pode ter uma lista de produto um pouco maior, porque tu não tem que pagar o investimento e tu está utilizando o que tu já imobilizou. Mas é muito difícil, porque a mão de obra, como a gente explicou ontem, ela além do salário, ela também envolve o pagamento de encargos, benefícios e treinamento. Vocês vão se deparar, quando estiverem trabalhando com isso, onde uma pessoa a mais dá prejuízo no projeto. Aí nós temos que verificar o tipo de produto, porque deve ser um produto de preço baixo e a quantidade produzida também é baixa. Então ele não tem escala, você um preço de venda baixo, ele tem um faturamento baixo e qualquer coisa que você adicione no custo pode levar o projeto a apresentar prejuízo. Porque o ponto de nivelamento nada mais é do que até onde eu tenho prejuízo e a partir dali eu tenho lucro. E eu parto do pressuposto que se uma empresa que está com um projeto de implantação e o ponto de nivelamento dela é 10%, ela não precisa de incentivo. E a gente vê muito isso. Tem colegas que não sabem avaliar. Aí, meu ponto de nivelamento está em 12, está caindo para 13, depois vai 14, 13, 12. Último ano, 12%. Pô, tu não precisa de incentivo. A tua empresa tem 86% de lucro no primeiro ano. Não dá para a gente imaginar isso. Por isso que eu perguntei, porque esse preço, você define o preço de venda, né? Você vai definir com o empresário. E, de repente, isso daqui 2 ou 3 meses, não está competitivo, você tem que abaixar o preço, né? Não é mais de 50, 30, 2,20, ou seja, não é mais 42%. Quando a Sharp, na época, pediu concordata, todo mês saiu o preço de venda dos produtos eletrônicos. Então, Evadim, Gradiente, Philco, Philips, todo mundo esperava a Sharp lançar o preço de venda para poder acompanhar, porque era muito baixo. Mas, por isso que eu digo, o papel aceita tudo, mas a gente tem que forçar a barra com o empresário. Pessoal, só uma dica, tá? Nas propostas que eu faço, eu coloco
um artigo lá, uma cláusula, que se o projeto for alterado por deliberação do empresário que queira modificar o projeto e eu tenha que refazer, ele paga um custo adicional. Porque senão a gente ia viver mudando. Porque ele começa com uma quantidade, aí ele liga para ti, olha, faz outra. Não dá. Toda vez que você muda preço, quantidade ou então insumo, você tem que refazer todas as variáveis econômicas e financeiras do projeto. Só fica mesmo a parte administrativa e não dá. É padrão, né? Mudar contrato e a outra parte não é nada, é só uma coisinha, né? Só uma coisinha, pô, você tem que cobrar. Eu não faço contrato de assessoria, aquele que você tem que ir lá com o cliente todo mês. Eu não faço, eu só trabalho sob demanda. Os meus clientes informam o que eles estão precisando, ou então eu identifico que está vencendo algum documento deles e apresento uma proposta dentro do número de horas que eu vou trabalhar para ele, com exceção do projeto, que aí é outro tipo de serviço. Eu não faço essa assessoria porque ele começa dizendo assim, não, eu só quero que tu venha aqui e olhe só o que está acontecendo na Suframa, para estabelecer um honorário bem baixo. No segundo mês, ele diz assim, rapaz, já que tu está aqui, dá uma olhadinha lá na Ceplão, o que está acontecendo. Aí no terceiro mês, ele já quer que eu olhe como é que está a situação dele na Cefaz. Aí, até o fim do ano, eu estou tratando Suframa, Ceplan, Cefaz, Prefeitura, Governo do Estado, Junta Comercial. Não dá. Então, eu não estabeleço contrato. Mesmo porque vai ter mês que eu não vou trabalhar para essa empresa e eu vou me recusar a receber. Porque eu não acho justo eu não ter trabalhado e receber. Então, eu estabeleço os honorários, vejo quantas horas eu vou precisar para resolver e apresento uma proposta. Esses honorários o senhor elabora na tabela, no Corecom? Não, porque para a nossa região está muito alto. Ninguém paga R$350 a hora do economista aqui. Em São Paulo, em Minas, na Bahia, eles pagam. Do Nordeste só até a Bahia. Belém paga? Belém não paga. Qual que é a realidade aqui do senhor? Eu cobro 150 a hora. Mas é a tabela do Corecom, né? Não, 350. 350. Estabelecido pelo COFECOM. Só que o COFECOM ele é formado pelo pessoal que mora em Brasília e mora em São Paulo, Rio. Aí eles estabelecem a realidade deles, não Norte e Nordeste. Já estou achando que está barato. Hã? 350 já estou achando que está barato. Eu também acho, o problema é assim, eu achar barato e o cara aceitar me pagar é outra coisa, né? Difícil é tu convencer o empresário que isso tá bom. Essa parte da renúncia fiscal, o sistema ele preenche automaticamente, tá? Então isso aqui, a gente não se preocupa porque esse quadro da renúncia, ele faz a partir das informações que nós já adicionamos. Aqui na mão de obra, a gente precisa inicialmente configurar os encargos sociais. E aqui nessa aba, a gente adiciona o nosso funcionário. A mão de obra direta, ela deve crescer, porque a gente tem um crescimento da produção. Mas a indireta não. Ela, como estabelece, ela é um item do custo fixo. Então pressupõe que ela não vai aumentar. Então, quando vocês forem incluir a mão de obra, a indireta vai ter a primeira inclusão, que é o primeiro ano. No segundo ano, vocês têm que abrir novamente a aba, não coloca nada e ele assume que você não tem adicional. Mas se você simplesmente passar para outra página, ele vai deixar tudo zero. No segundo e no terceiro ano. Então, isso é uma dica para vocês no segundo e no terceiro ano. Se não houver crescimento na produção, que é muito comum na mão de obra indireta, só é abrir
esse item, não coloca nada e fecha. Aí ele guarda a informação do primeiro ano. E a mesma coisa para o terceiro ano. Só lembrar um conceito, tá, pessoal, econômico. Só tem 2 tipos de indústria: montagem e transformação. A grande diferença é que na montagem, o capital de giro é grande, é elevado, e o capital fixo é baixo. A de transformação é o contrário. É muito investimento fixo e pouco capital de giro. Por isso que as indústrias de montagem, elas se mudam com muita facilidade. Agora, a de transformação não. Ela tem tanto investimento fixo que fica difícil ela se mudar de local. Eu fiz o projeto da Musashi, que é uma das fornecedoras de componentes da Honda, em Igaraçu, que é a região metropolitana do Recife. E nós trouxemos um equipamento do Japão, que foi preciso colocar quase 3 toneladas de concreto embaixo só para a fábrica não trepidar quando ela fizesse a forja. Então, imaginem, eu vou ter que fazer uma base com 3 toneladas de concreto para botar um equipamento que pesa quase isso. Eu não posso estar mudando de local de uma hora para outra. Eu estou com 5 projetos da Sudam, porque o pessoal está nessa expectativa do incentivo não ser renovado. A legislação da Sudam determina que o incentivo não seja concedido para novas empresas a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, quem quer o benefício, quem já tem e quer prorrogar, tem que apresentar, porque a legislação diz o seguinte: os projetos devem ser protocolizados até 31/12/2018. Olha, eu baixei a legislação para o meu computador, porque depois eu vou precisar anexar nos documentos, tá? Então, essa parte não é só identificar na SUFRAMA, verificar quais são as etapas, não é isso. A CEPLAN exige que você coloque lá nos anexos a portaria, por isso que eu fiz o download dela. Ó, eu tenho meus custos fixos e eu tenho alguns itens que eu tenho que preencher. Esses não, são preenchidos automaticamente, mas esses daqui eu tenho que fazer o preenchimento: material de consumo, expediente, honorários profissionais. E é nesse ponto, tanto no custo fixo quanto no variável, que a gente vai utilizar aquela tabela de custos. A mão de obra, pessoal, eu não sei se alguém passeou nessa tabela, eu fiz de modo que houvesse uma proporcionalidade. Como eu expliquei na primeira aula, a gente pode, com a mão de obra administrativa e indireta, fazer com que ela seja fracionada, mas o total tem que dar inteiro. Tá? A mão de obra direta não. Então eu criei esse quadro para facilitar para vocês. A capacitação de recurso humano é um item exigido e a gente coloca isso no investimento, apesar de, na prática, isso ser uma despesa. E a SUFRAMA, ela exige que você coloque R$ 1.000 por pessoa ano. Isso é muito. A SUFRAMA, ela tem um relatório de acompanhamento de projeto, é o chamado RAP. Esse RAP, o pessoal do acompanhamento de projeto, que é o chamado CGAP, Coordenação de Acompanhamento de Projeto Industrial, ele verifica o relatório do projeto que foi aprovado. A SUFRAMA sorteia umas 100 empresas por ano. Se você tiver sorte de ser uma das 100, no primeiro ano tu já tem que se reportar. Aí vai uma dupla de técnicos da SUFRAMA, a sua empresa, pede uma lista de documentos e depois faz um comparativo para saber se o que você realizou está de acordo com o projetado. 100% dos RAPs que não são resolvidos é capacitação e treinamento. É. E isso faz com que o cadastro fique
bloqueado. E bloqueando o cadastro, tu não compra, tu não vende, tu não faz nada, não importa, não faz nada. É. Não, eu coloquei, eu estimei R$200 já para forçar a barra lá com eles. Eu já fiz isso em projeto. Aí o técnico me chamou, mas como eu já estou nessa estrada há muito tempo, tem técnico lá que já se tornou meu amigo, né? Aí eu, sentado lá na salinha de reunião, eu disse assim, pô, R$200, eu disse, quanto a Suframa te deu para fazer curso ano passado? Não te deu nada, porra. Ele disse, não, mas a empresa é obrigada. Não, ficou em 500. Não, foi o que... Jogou lá embaixo, era 1.000, né? Chegar pelo 500, tá certo. Porque, pessoal, isso aqui eu estou criando um passivo para a empresa. Porque isso vai sair no relatório de análise. E o rapaz do RAP vai perguntar, cadê os cursos que tu promoveu? Quanto tu gastou com treinamento? E se eu não tiver como comprovar, não dá. Eu criei um quadro de treinamento interno. Não, porque você capacita o seu pessoal. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma tabela com os funcionários que foram capacitados, quanto tempo ele ficou fora da linha, quanto é o salário dele e vendo quantas horas a empresa, que não foi descontado do salário dele, então ela financiou isso aí para ele. Aqui foi a questão daquela proporção que a gente falou. E aqui, ó, é a participação de cada um no faturamento. Claro que isso aqui vai... Vocês aproveitando essa planilha, vocês vão trabalhar com a realidade do cliente de vocês. Por que isso? Porque ele vai afetar aqui no custo. Eu tenho faturamento. O meu produto, ele precisa de propaganda ou ele tem mercado cativo? Componentista não precisa fazer propaganda. Pessoal que faz peça para moto, ou vende para Yamaha, ou para Honda, ou então para as outras que estão aqui. Então ele não tem. Vocês nunca viram uma propaganda na TV do cara que faz tanque de gasolina para moto, então que faz radiador, que faz sistema de freio. O retrovisor também, eu nunca vi propaganda. Mas ele não vende não peça? Como? Não, mas isso aí depende muito da motocicleta. Por exemplo, a Honda não permite que os fabricantes de componentes vendam peças para assistência técnica. Tu tem que vender para a Honda e a Honda é que vende. Então é assim. A legislação do Estado, ela determina que até 5% de peças para o teu produto tu possa internar sem problema nenhum. Ou seja, a Honda, ela faz motocicleta, ela compra N componentes, mas 5% do total de motocicleta ela pode mandar para fora como se fosse produção dela, se beneficiando do incentivo. Então, o aftermarket, quem faz é a Honda. A Yamaha vai no mesmo sistema. Eles têm os fornecedores. Tem a história do fabricante aqui de corrente para motocicleta, que ele não estava aprovado por nenhuma montadora. Eu visitei essa fábrica, o setor de estoque de produto acabado dele era maior do que a linha e o setor de peças e componentes. Que ele fabricava, mas ninguém comprava. Porque até parafuso é item de segurança na motocicleta. Se não tiver homologado e aprovado pelas montadoras, você não vende. Aí qual foi a sacada dele? Ele fez kit para motocicleta. Corrente, coroa e pistão. Aí começou a vender nas assistências técnicas. Foi como ele conseguiu diminuir o estoque dele. Então, pessoal, aqui, vejam, eu tenho a proporção, ó, a propaganda. A propaganda, ele está sobre o faturamento. Então, vocês sempre vão encontrar, vasculhando essa minha planilha, um link. É para saber de onde ele encontrou aquele resultado. Tá? Seguro do ativo fixo é 0,5% do investimento fixo. Então, dependendo do seu investimento fixo, ele vai pegar
vai calcular 0,5% e vai distribuir na proporção que está lá no seu faturamento. Comunicação. Essa minha empresa é pequena, ela gasta R$2.000 por mês. Mas tem empresa que gasta mais. Então, tudo isso vai depender da empresa. E o que o meu crescimento, ele é de 20%. Apesar de ser um item fixo, nós temos reajuste nas tarifas de comunicação. Então, para mim não ter problema, eu reajustei na mesma proporção da produção. Porque eu posso errar no custo, mas eu posso errar para cima, para baixo não, porque o empresário vai ficar chateado e fica alegre quando sobra dinheiro, mas quando falta não. E aqui, são os custos que a gente vai ter que transferir para lá, Esse item aqui é o quanto eu pago de frete. Eu coloquei 8% de frete, mas ele varia até 14%, tá? O frete do material importado. Porque na descrição lá da memória de cálculo, você tem que dizer, olha, o frete é tanto, nós temos isso aqui é só despesa aduaneira, tá? Nós temos um insumo, nós temos 1,5% de despacho, 0,5% de armazenagem e sai R$200 por container movimentado, que é a capatazia. E eu não estou considerando aqui demurge, tarifa, se tu passar mais de 15 dias, tu paga mais uma armazenagem, então ninguém está considerando esses outros despesas adicionais que são despesas aduaneiras. Então, isso aqui a SUFRAMA e o governo do estado já aceitam como suficientes para determinar a despesa aduaneira. São despesas expressivas, né? Como? São despesas expressivas. São porque eles impactam sobre o teu volume de importação e de movimentação. Eu coloquei esse item em contabilidade porque a maioria das empresas pequenas e médias, elas estão contratando escritórios de contabilidade. Porque ele faz vários serviços, ele faz RH, ele faz contábil, ele faz fiscal, e para isso a empresa precisa de um contador e de cada profissional em uma área dessa. Então ele enxuga o custo dele, tem menos demanda trabalhista, porque ele está contratando um escritório para fornecer esse serviço. E a empresa, ela precisa ficar, se ela não tiver com os documentos originais, ela precisa ter uma cópia autenticada, porque quando tem fiscalização da Receita ou da Cefaz, eles precisam comprovar a documentação. Muitos empresários, eles deixam toda a documentação com o contador e não ficam com cópia. Ou quando ficam com cópia, porque custa R$6 aquele selinho, eles não mandam autenticar todos os documentos. Ontem o colega perguntou assim, eu posso utilizar o caminhão nas máquinas de equipamento? Até pode, dependendo da atividade. Um exemplo, fábrica de cimento, ela precisa daquele caminhão que faz a mistura, ele só circula dentro da área de produção, ele não sai para entrega. Então ele entra como máquina de equipamento. O teu veículo é utilizado para entrega, então ele vem para cá prestar móveis, utensílios e veículos. Pesquisa e desenvolvimento. Bens de informática precisam colocar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá, pessoal? E eu não vejo esse item como uma razão lógica, porque ele impacta sobre o faturamento e não sobre o lucro. Ou seja, tu tem que investir 5% do teu lucro líquido, não interessa se a fábrica vai dar prejuízo no final do ano. Então, há essas questões, por exemplo, tem 5 produtos que não podem ser fabricados na Zona Franca. Arma, munição, produto de tocador, veículos e arma, munição e cigarros.
Veículo só se for off-road, não pode ser veículo de passeio. Você pode fazer peças para veículo? Pode. ECRA mais 5 pontos percentuais. Nós temos algumas empresas aqui de Minas Gerais, na área de segurança eletrônica. Santa Rita do Sapucaí, que é lá de Minas, eles têm incentivo fiscal. O Espírito Santo tem incentivo fiscal. Paraná tem incentivo fiscal. Santa Catarina tem incentivo fiscal. De Santa Catarina eu entendo mais porque eu assessorei durante alguns anos a Intelbras. Então, eles estão em São José, mas tem incentivo fiscal. O Pará tem incentivo fiscal. Infelizmente, eu fui numa segunda-feira para uma reunião lá em Belém. Aí jantei com um colega na terça e voltava na quarta de manhã. Ele disse para mim: Ailson, na sexta-feira a gente vai ter uma reunião lá na FIEPA, que vai discutir os incentivos estaduais de ICMS concedido para as empresas. Fica aí, eu digo, pô, não dá, pô, já estou aqui segunda, terça e quarta. Agora, se eles tivessem me informado que quem agendou essa reunião com o empresário lá fui eu, eu teria ido na quinta, ficava quinta, sexta e sábado. Para vocês terem uma ideia, que todo mundo dá incentivo fiscal. A forma da Bahia atrair a FOR para Camaçari foi aquela legislação que ainda é do velho ACM, que reduziu toda a tributação sobre a indústria de veículos para poder levar para Camaçari. Só que a GM fez o seguinte: ela foi para Gravataí, no sul, utilizando os mesmos incentivos, porque ele não podia fazer por estado, ele tinha que ser federal. Aí a concorrente, em vez de ir para Camaçari, que só tinha espaço para uma montadora, foi para Gravataí. E a Mercedes foi para Juiz de Fora. Ela fechou. A Caoa era uma... Eu conheci a Caoa, que faz hoje os carros da Tucson, essas coisas todas. Ele era uma portinha lá em São Paulo. Aí ele começou a distribuir, ele distribuía as peças via remessa postal. Eu cheguei a comprar peça da Caoa, ligando para o cara, dando meu endereço, fazendo um depósito na conta dele. Eu ia ao banco, fazia depósito, não tinha nada de transferência eletrônica, e 30, 35 dias chegava a minha peça. Manaus continua assim, tá, pessoal? Qualquer peça que vocês precisarem, vocês não encontram. Só que hoje tem internet, né? Você compra um celular, com 5 dias chega na tua casa. No capital financeiro, que é o capital de giro, nós temos que configurar os cálculos, tá, pessoal? Eu já expliquei que, por convenção, né, o número de dias de produção mensal ficou em 22 dias. Aqui eu preenchi rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Como não tem, todos os itens não estão preenchidos, então o capital de giro não vai ficar correto. Mas, ó, despesas financeiras e reserva. Eu tenho as despesas médias mensais. Custo total, menos depreciação, vezes o número de dias de produção, dividido por 360. Eu coloquei isso numa planilha para vocês também, tá? Porque caso vocês queiram confirmar se o programa está fazendo o cálculo certo, eu tenho uma planilha Excel que é exatamente a cópia desse capital de giro, com um quadro onde eu coloco também os estoques. O estoque, ele funciona da seguinte forma. Material importado, a média são 30 dias, tá, pessoal? Tem material que fica até 42 dias para chegar na fábrica. Mas se eu colocar 42 dias, eu vou ter um capital de giro lá em cima, eu vou ter que ter muita fonte para poder financiar esse investimento. Então a gente coloca 30 dias. A matéria-prima nacional, eu coloco 15 dias, porque
leva 10 dias para o cidadão vir de São Paulo até aqui. E daqui para lá leva o mesmo tempo. Então eu mantenho um ciclo do processo produtivo no mesmo dia. A Suframa vai querer que ela seja proporcional, porque tudo lá é mão de obra direta. Aí tu faz 2 balsas no primeiro ano, aí tu faz 3 no segundo, aumentou 50%. Aí tu tem 400 funcionários, tem que ter 600 depois. Tu não vai conseguir atender isso. O cara não analisa de forma correta, né? Essa é uma questão, né? Agora não, que já tem, o pessoal já sabe mais sobre o CRA. Mas eu cheguei a brincar com um colega dizendo assim, rapaz, eu faço o que sei, tu finge que entende e deixa essa porra passar. Porque na prática, tu vai pagar isso para a Receita Federal. Quando tu fizer o teu DCRE, ele vai te cobrar tudo isso. Não é a Suframa que vai ver isso, não. É a Receita Federal que vai te cobrar. Porque quando tu vender lá para fora, ele vai ver que tu não tem 88% de redução no imposto de importação. E é no teu DCRE que tu vai informar isso. Pronto, esse é o procedimento para a gente anexar. E ele também permite que a gente verifique o status da elaboração, tá? Ou seja, não fiz quase nada. E agora a gente volta, forma as equipes e vamos dar continuidade. Aí qualquer dúvida eu vou estar em cada grupo. Eu passei de ponto a ponto, do início ao final, que é para a gente saber todas as telas e como trabalhar.